Então, agora vamos começar, então. Então, boa noite, né, Rê? Você está aqui, muito saudade de você. Deixa eu falar para ficar registrado. Hoje, nós vamos finalizar, então, a matéria Autoridade do Crente. Nós já aprendemos, né, na última aula, nós aprendemos como lidar, como usar o nome de Jesus na libertação, como usar o nome de Jesus é o nome que é usado na salvação, né? O nome de Jesus nos trouxe a salvação. O nome de Jesus na oração, tanto na oração individual como na oração de concordância, né? Que a gente aprendeu, que a gente usa o nome de Jesus. E hoje nós vamos finalizar essa parte do nome de Jesus na cura. Nós vamos falar sobre o uso do nome de Jesus na cura. E nós vamos começar lá em Tiago, vamos ler Tiago 5,14, que fala assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, a gente vai orar por cura em nome do Senhor, em nome de Jesus, né? A cura, ela acompanha o uso do nome de Jesus. Marcos 16, 17 e 18 fala sobre isso, vamos ler. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, nós vamos fazer isso em nome de Jesus, que a nossa autoridade está no nome dele, né? Um exemplo de Jesus, um exemplo de cura, é que Jesus curou a todos. Um exemplo, assim, claro que Deus quer a cura de todos, é que Jesus curou a todos. Vamos ler Atos 10, 38, para a gente aprofundar um pouquinho mais. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus curou a todos, né, que quiseram ser curados, né? Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, Jesus curava toda sorte de doenças. Eu quero esse versículo, hoje, eu não me atentei para procurar ele. Boa noite, Roseli, seja bem-vinda. Eu não me atentei para procurar ele no original, para eu entender por que usar essa palavra sorte de doenças aqui, né? Que hoje a gente usa tanto essa palavra, né? Sorte, foi a sorte, né? E eu quero entender melhor esse contexto, mas hoje eu não sei se eu vou conseguir aqui, mas aí depois a gente dá uma aprofundada nisso aqui, eu dou uma pesquisada. Olha, Jesus, desta forma, por Jesus ser a expressão exata de Deus, temos a maior prova de que a vontade de Deus é curar a todos. Sorte são todos os tipos. Obrigada, né? Todos os tipos de doenças, né? Olha que maravilha, curou todos os tipos, todos. Então, a gente entende que se Jesus fez isso, o Pai mandou ele, né? A gente não pode ter dúvida disso, porque o Pai mandou e ele curou a todos, então, e ele fazia o que o Pai dele mandava, né? Então a gente entende que Deus realmente quis curar, ele curou a todos, inclusive, né? A gente precisa entender que ele já fez isso, né? Jesus curou, podemos usar o nome dele para fazer a mesma obra.
Vamos ler João 14, 12, que fala assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes, eu sei, tudo enquanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, Jesus, nós podemos usar o nome de Jesus para fazer as mesmas obras de cura que Jesus fez. Nós temos essa autorização, essa autoridade. Vamos ler Marcos 16, 18. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Gente, isso tem que ser uma verdade na nossa vida, sabe? A gente não pode duvidar disso nunca. E se a gente impor as mãos, se a gente declarar, a cura vai se manifestar. Não importa como, mas vai, sabe? Tem que ser uma verdade em nós, porque a gente precisa começar a ser natural, tem que ser natural para nós as coisas de Deus. Eu estava hoje vendo aqui um pouquinho sobre umas coisas aqui da palavra, e me veio o conhecimento, uma coisa que está lá em 1 Coríntios 2, do 6 ao 16, né, um texto que eu não vou ler, é porque não é essa matéria, mas eles falam assim, as coisas espiritual para nós, elas são normais, elas só para o mundo que elas são loucas. Então, quando eu colocar a mão em uma pessoa e ela for curada, tem que ser normal, eu não tenho que divulgar isso, não. Eu não tenho, sabe? Porque as pessoas querem colocar as coisas de Deus como esse poder, assim, essas coisas espirituais, as pessoas querem colocar como se fosse, assim, sabe? Uma coisa que é anormal, e não é anormal, para nós isso é normal. Então, muitas vezes a gente é impedido, a gente mesmo se impede de andar nessas coisas espirituais, porque a gente coloca elas como loucuras, assim, nossa, como assim? Não, é normal. Para nós tem que ser normal, ser trasladado, flutuar, colocar a mão e a pessoa curar, levantar o cadeirante, mandar parar de chover e parar, mandar parar de dar sol, parar. Depois eu vou contar para vocês que eu orei aqui e não, o sol não apareceu. O céu ficou todo nublado o dia que a temperatura ia ser mais quente esse ano. Eu não aceitei aqui, porque se viesse a gente ia passar muito mal. A gente não ia aguentar. E eu orei, eu declarei, na hora que eu vi a previsão do tempo, eu declarei, isso foi no sábado, e era na quarta-feira. E foi quente a semana inteira. Quando foi na quarta-feira, o céu ficou fechado de nuvens. Não choveu, mas também não fez a temperatura alta, ficou baixo, ficou tranquilo. E agora eu tô assim, começou o sol, começou o calor, eu declaro, eu falo assim, não aceito isso, esse calor me prejudica, é para glorificar o que eu não consigo render, sabe? Eu falo mesmo com o Senhor, e eu declaro e pronto. Então, a gente, para nós, isso tem que ser normal. Igual de estar uma tempestade, eu fui sair de casa para buscar a Maria Eduarda, a gente mora a 3 minutos da escola da Maria, andando devagar. Começou uma tempestade na hora que eu saí no portão da minha casa, e a Maria Eduarda tem muito medo de chuva. E foi aquela loucura, árvore caindo, aquela ventania, e eu no meio da rua. Eu parei num lugar que tinha uma cobertura e declarei a tempestade parando. E ela parou, eu fui na escola, peguei a Maria Eduarda, quando eu cheguei em casa, choveu de novo. A chuva continuou. Então, para nós, isso tem que ser normal. Não pode ser anormal. Não pode ser loucura. Isso tem que ser para quem é do mundo. Então, às vezes, a gente está querendo colocar uma cura, a gente quer dificultar, quer que seja assim, meu Deus, como que isso é possível? Não, isso é possível, é normal. É normal a gente não ter nenhuma doença. É normal a gente ser bem-sucedido em tudo que a gente faz. É normal a gente chegar num lugar, as pessoas olharem para a gente assim, começar a chorar. Ser motivo é normal a gente estar andando e pessoa cair, ou endemoniada, ou sendo curada. Isso, para nós, é normal.
Tem que ser normal. E se a gente não normalizar isso, a gente nunca vai conseguir viver, porque o nosso subconsciente, até o nosso subconsciente vai nos trair. Como que nós vamos viver isso se isso não é normal? Se isso é uma coisa assim, fora do comum, é extraordinário? Não é? Para quem é espiritual, as coisas espirituais são normais. Né? Deixa eu continuar aqui no nome de Jesus. A salvação deste nome. A salvação inclui cura. A salvação no nome de Jesus e a salvação inclui cura, porque salvação é soldo, né, no grego, a gente já sabe. E salvação é cura, libertação, segurança, preservação e perfeição. Né? Então, a salvação é isso tudo aqui, é um pacote completo, né? 5 é o número da graça, não é? Me confirma aí, rei, ou quem aí souber. Acho que é. Isso, 5 é o número da graça. Aí a salvação tem 5 significados, né? Então dá para a gente já ver como que Deus fez tudo tão perfeito. A cura para o corpo e os músculos dele também, ó, que maravilha. Vamos multiplicar essa graça. É porque a graça multiplica, né? Nossa, que maravilha. A cura para o corpo físico é parte integrante do evangelho. Então, eu que vivo o evangelho, eu que prego o evangelho, eu que, né? A cura do corpo físico faz parte. Entendeu? Não é assim, se Deus quiser, ou... Não, faz parte. A cura faz parte do corpo físico também. Né? Então, porque a maldição da lei é doença, pobreza e morte. A gente já estudou isso em outras matérias, tá? Em Deuteronômio 28, a gente sabe que é isso. Então, se eu estou doente, na pobreza, ou morta, né? Isso é maldição da lei. Deus não quer isso para nós, porque Jesus morreu para nos resgatar da maldição da lei, né? Deus nos libertou da maldição da lei e pagou pela cura. Gálatas 3,13. Deixa eu ler. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, ele pagou lá. Aí, olha, a cura, ela é mencionada como parte do plano da redenção, antes, durante e depois da morte e ressurreição de Jesus. Olha como que Deus quer a nossa cura. É antes, durante e depois. Eu vou ler os versículos, as partes da Bíblia para nós. Antes, né, de ser concretizado o plano da redenção, Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso aqui foi lá em Isaías antes de Jesus, né? Agora, quando Jesus estava aqui, Mateus 8, do 16 ao 17, olha. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Aí depois, Jesus morreu, ressuscitou, já tinha o plano da redenção, já tinha sido executado. 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, a cura estava o tempo todo incluída nesse plano da redenção para nós. Confirmação que nossa saúde física é desejo de Deus para nós. Exatamente. É desejo de Deus para nós. Que nosso corpo seja perfeito. Porque a cura,
Olha só, a cura significa perfeição. Então, se está torto, igual esse meu dedo aqui que está torto, porque deu fibrose, eu caí da escada e ele quebrou aqui, não está perfeito, gente, ele está torto. Tá vendo? Ele é torto. Então, quer dizer, isso aqui é para estar certo, não é para estar torto. Perfeição é tudo certinho, e a salvação inclui perfeição, né? Não só a cura e a perfeição. Então, não tem que ter nada torto, né, gente? Não tem que ter nada faltando. Você não tem que estar faltando um braço, você não tem que estar faltando uma perna. Ah, deixa eu só contar um negócio rapidinho aqui, tem a ver com isso. Quando eu fiz o rema, um professor nosso contou, a mãe dele cresceu um dente nela, um dente de ouro, dentro da igreja Lagoinha em Belo Horizonte. Há anos atrás, a igreja Lagoinha era uma igreja assim, que era assim. Hoje virou estrelismo, acabou, não tem isso mais. E uma pessoa teve o braço dela, o braço da pessoa cresceu. Ela não tinha, nasceu assim, dentro da igreja. Né? Porque a mãe desse professor nosso frequentava lá, né? Eles ainda não estavam no rema, essas coisas. Pois aconteceu. Então, assim, a gente sabe que isso acontece. Então, o quê? É perfeição. A gente só tem que estar com essa verdade enraizada em nós para que as coisas aconteçam. Jesus curou a todos porque redimiu a todos, embora nem todos recebam a salvação e a cura. Isso está lá em João 3,16, a gente já conhece, mas o que acontece? O que a gente já sabe, Jesus curou a todos. Ele redimiu a salvação, foi para todos. Mas, deixa eu soltar a Denise aqui, mas nem todos recebem. Nem todos vão receber, né? Melhor falar assim, muitos não vão querer a salvação e a cura. Oi, Dê, boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente tem que, nós vamos aprender também mais para frente, que a gente não tem autoridade sobre as pessoas para obrigá-las a querer. Tem que partir delas. O que é nossa responsabilidade é ter um estilo de vida, porque, para mim, cristianismo é um estilo de vida, é um lifestyle, né? Que as pessoas queiram viver esse estilo de vida que a gente vive, né? Eu tenho uma amiga que começou a namorar um rapaz e ela tá assim, apaixonada por ele, e ele é meu vizinho aqui, né? Ela sempre vem aqui em casa, eu não conhecia ele, nem ela conheceu ele em outro lugar, aí descobriu que ele mora aqui próximo, ele é cristão e tal, ela também. Aí ela veio me perguntar sobre casamento, né? Como é que era, porque ela frequenta a igreja católica, e ele frequenta a assembleia. Eu expliquei para ela o que é. Ela achou que o casamento que vale é o casamento que um pastor ou um padre faz. Eu falei, não, isso aí foi uma coisa que o homem criou, assim, né? O que vale é o que você assina o documento. Se você não for no cartório, se você não fizer o casamento civil, você não é considerada casada. Tanto que as igrejas só fazem a cerimônia, a celebração de casamento, se você casar no civil. Né? As igrejas evangélicas aqui, o pastor tem autorização para fazer os dois. Eles levam a pôr, o pastor faz os dois, tanto a cerimônia civil quanto a religiosa. Aí ela não sabia, aí eu fui explicar para ela. E eu expliquei para ela à luz da palavra. O que é, sabe? Eu falei, vocês dois têm que ter uma conversa de vocês. Porque, né, eu falei assim, são doutrinas diferentes, e, tipo assim, são duas doutrinas extremistas, né? Assembleia e católica, assim, né? Mas eu acho que ele vai por ir, ela também vai por ir, não é aquela coisa assim, não. Mas aí eu fui conversando com eles e falei com eles. Aproveitei e falei com ela, né? Falei, olha, a Bíblia é assim. E toda oportunidade que eu tenho, eu falo, explico dentro da palavra. Aí não cria problema nenhum, porque você está falando que está na Bíblia. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se alguém te pergunta alguma coisa e você responde que está de acordo com o que está na Bíblia, não cria confusão. Não cria contenda. É
incrível isso. Isso é, igual eu falei, isso tem que ser normal para nós, né? Coisas espirituais tem que ser normal. Se você explicar direitinho, a Bíblia é isso, fala isso, né? A pessoa fica, tá. Mesmo que ela não vai fazer, ela não vai criar contenda com você, porque, né, você expôs uma coisa diferente da dela, mas você tem que falar realmente o que está na palavra da pessoa. Então, aí é o que eu falei com ela sobre isso. Então, a gente tem que respeitar quem quer receber e quem não quer. Se a gente, aí, esses meus amigos, qualquer dúvida, qualquer coisa, elas perguntam para mim. Sinal de que eu sou um exemplo para elas nessa área, né? Tipo assim, então, eu tenho que ter esse estilo de vida que as pessoas queiram vir a mim, queiram o que eu tenho, porque é através disso que o Espírito Santo vai alcançá-los, e eles vão querer, né, ter a vida, andar uma vida junto com Jesus, né? Não é por força, nunca foi. Não funciona, né, por força. Vamos voltar lá para a cura, para a gente terminar a parte da cura aqui. A cura foi comprada para nós por um alto preço. Nós já sabemos disso, né? E hoje está disponível no nome de Jesus. Nós não somos doentes tentando ficar sarados. Somos pessoas saradas sobre as quais o diabo tenta lançar doenças e enfermidades. Porém, ele já foi derrotado na cruz de Cristo e hoje temos o recibo de cura. O recibo, entre aspas, né, que a gente entende que não existe nada físico sobre isso, da cura em nossas mãos, o nome de Jesus. Então, a nossa confissão sempre tem que ser: eu sou sarada. Já tem meninas aqui, posso falar sarada. Porque nós não somos, igual está falando, nós não somos pessoas doentes que vamos ficar sarados. Ao contrário. Nós somos sarados, nós somos pessoas completamente saudáveis e o diabo fica tentando lançar a enfermidade. Eu falo para mim, eu tenho certeza que é o diabo que fica querendo lançar a enfermidade. Porque eu jogo para cima dele mesmo. Mesmo que seja eu com a minha cabeça doida, eu jogo a culpa nele. Né? Que às vezes a gente dá umas doideiras na cabeça da gente, mas é a influência dele. A gente tem que ter essa consciência que nós aprendemos sobre a influência, né? Que ele influencia a nossa mente, se a gente deixar. Se a gente não tiver, como é que fala? A nossa mente renovada diariamente na palavra, ele lança, né? Porque ele é astuto pra caramba e ele conhece a palavra, né? Sabe? Ele foi criado por Deus também, então, né? Então, eu sempre falo isso. Gente, doença é o diabo que manda esse trem embora. Eu sempre falo, todo mundo olha para mim assim, posso estar no hospital, pode estar o que for. Eu falo, nossa, gente, isso é do diabo, doença é do diabo, não tem como ser de outra forma. Dá até um susto, né? Tem gente que leva um susto. Mas Deus não tem isso para nós. Mas nós vamos aprender mais sobre essa questão das doenças, assim, da cura. Doenças não. Deixa eu corrigir isso. Sobre a cura, lá na matéria Cristo, aquele que cura. Né? Já está até anotadinho aqui, porque senão eu começo a falar de cura, que eu gosto, e eu entro na outra matéria que não é isso. Né? Eu tenho que me vigiar, gente. Vocês não fazem ideia. Agora, uma parte legal. O uso do nome de Jesus no louvor e adoração. Vou ler aqui Hebreus 13, 15, depois a gente fala sobre isso. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Claro que nós vamos aprender mais sobre isso na matéria vida de louvor. Mas uma coisa eu vou falar. Os nossos lábios têm que confessar Jesus. A música que nós cantamos, ela tem que confessar Jesus. E louvor não é só cantar. Louvor tanto que a matéria chama vida de louvor. A nossa vida, ela é um louvor. Tem um versículo, ai Jesus, como é que eu vou lembrar aqui agora? Que fala sobre sacrifício vivo, alguma coisa assim. Depois eu vou lembrar qual que é e falo para a gente.
Nossa vida é um sacrifício de louvor ao Senhor. A gente louva ao Senhor com as nossas atitudes, com a nossa vida, com a forma como nós tratamos as pessoas, como nós tratamos as pessoas na nossa casa, como nós fazemos pelos outros, como a gente reflete Jesus. Isso é uma vida de louvor. E depois a gente vai, aí, sacrifício de louvor, esse versículo mesmo fala sobre isso. Depois a gente vai estudar mais sobre isso, mas nós precisamos entender isso. Isso aí. Foi louvor é devolver para Deus com o nosso vaso quem Ele é. Exatamente. Um dia o Senhor falou comigo sobre. Eu estava cantando uma música e ele falou assim: que as canções falam quem Ele é, as canções que a gente canta, os louvores a Ele, falam como Ele é. Mas não é como Ele é para Ele, é como Ele é para nós. Então, quando você fala que Jesus é maravilhoso, que Jesus é, né? Eu não estou lembrando nem o louvor agora, mas quando você canta um louvor que está falando de Jesus, quem Jesus é, não é quem ele é para ele, é quem ele é para nós. Você manda para ele um louvor, é como se fosse uma adoração, um agradecimento pelo que ele é na sua vida, que o Senhor é para você. Então, a gente aprendeu muito lá no Rema, e nós vamos aprender na matéria de Deus de Louvor, a gente cantar, a gente mesmo cantar nossas músicas. Ah, não é com uma nota maravilhosa, essas coisas de instrumento musical, não, gente, porque eu não sei nada. Ninguém, né, a maioria não sabe. Mas é você cantar em línguas, você pode cantar em línguas, eu canto muito em línguas, você pode cantar para ele falando que Jesus é para você. Eu faço isso de vez em quando. Acontece que eu estou falha esses dias, que está tudo tão tumultuado que vai chegar no final do ano, eu fico completamente meio perturbada com tanta coisa, né? Mas você cantar quem Jesus é. Eu lembro um dia, a gente estava lá no Rema à tarde, a gente sempre ficava lá, pouco antes da aula começar, a gente começava a orar, a cantar, a equipe que trabalhava, porque a gente gostava de criar um ambiente de adoração, um ambiente preparando, sabe, para as pessoas entrarem e sentirem aquela unção, aquela coisa. E o filho da minha diretora estava muito garganta inflamada, com muita febre, passando mal. Ela segurou ele no colo, assim, e a gente começou a cantar, e ela começou a cantar em línguas, gente, que coisa linda, ela cantando em línguas, e ela foi nossa professora de vídeo de louvor. Mas ela ainda não tinha sido professora quando ela cantou, não. E ela cantou, e eu comecei a orar e a cantar, e a gente foi. Eu só sei falar uma coisa. O menino ficou curado. Ele não tinha nem 2 aninhos de lupinha, sabe? É isso. A gente cantou quem Jesus era. Eu não sei o que a gente cantou, falar para vocês que não consigo lembrar, né? Nem tem como. Mas é isso, sabe? É o nome de Jesus. Deixa eu ver o que a Rê falou assim. Você declara no louvor e recebe dentro de nós a convicção que ele é e o que ele fez, se torna verdade. Nosso isso mesmo. Agora nós vamos aprender sobre exercendo autoridade, sobre a nossa própria vida. Vamos começar a aprender por aí. Lucas 10, 19. Aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada vos causará dano. Gente, nós temos que acreditar nisso. É Jesus que falou isso aqui. Como que eu vou ficar pensando que algo vai me causar dano? Jesus falou isso aqui. E nada vai me causar dano. Não pode. Eu tenho que viver essa realidade. E outra parte, resistindo ao diabo e ele fugirá de nós. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele tem que fugir. Se a gente resistir, ele tem que fugir. A gente vai, então, usar o nome de Jesus, ele tem que fugir. Pode ser o menor membro do corpo de Cristo. Tem tanta autoridade como qualquer outra. Qualquer pessoa no corpo. Você pode ser o dedinho mindinho do pé que fica batendo na cadeira de ferro. Você tem a mesma autoridade
do ombro, do coração, seja do que for do corpo. Não tem diferença de autoridade, tá? No corpo de Cristo. Tem diferença de autoridade em hierarquias do mundo, das denominações, né? Mas na questão da autoridade do corpo de Cristo, não tem, né? Cristo é o cabeça e o corpo tem todas as partes da mesma importância para ele. Agora vamos falar um pouquinho sobre a vida de outras pessoas. A nossa exercer autoridade sobre a vida de outras pessoas. Porque tem gente que acha que pode sair orando na vida dos outros, que vai resolver o problema dos outros, depois se frustra. Frustra primeiramente porque a pessoa não está igual ela quer. Faz uma macumba gospel. Para mim, isso é macumba gospel, não é oração. Querer que o outro muda para agradar ela. Não, não é assim, não. Se você tem problema com a pessoa, primeiro, olhe que o problema é você. Fale com o Senhor sobre você, que você não consegue, que você não sabe lidar com aquilo. Expõe para o Senhor a sua fraqueza. Aí você vai estar dando uma autorização para o Senhor mover na sua vida. Aí as coisas vão mudar. Eu vou falar para vocês, quando acontece alguma coisa em casa que eu fico com a minha mãe, não falo nada com ela. Eu falo com o Espírito Santo que aquilo me chateou, que eu sei que é um problema meu, que eu não estou aceitando ela do jeito que ela é, e que eu preciso mudar nisso. Gente, a minha mãe para de fazer aquilo que estava me chateando. Eu continuo com as minhas chatices, né? E ela para, porque eu peço o Espírito Santo. Falo com Jesus, o Espírito Santo vai fazer o mover. Tem que ser ele, não sou eu. Eu tenho que entender que eu não mudo ninguém. As pessoas podem querer ser igual a mim, sim, mas elas só vão conseguir querer ser igual a mim, sim, querer a vida que eu tenho, mas elas só vão conseguir mediante o Espírito Santo, né? Vamos falar sobre os nossos parentes. Temos autoridade sobre as pessoas da nossa casa, apenas enquanto são bebês espirituais ou solicitam nossa ajuda estando em concordância conosco. O que é isso? Gente, se a pessoa não tiver em concordância com você, ela não te pediu, ela não te deu autorização para você mandar na vida dela. Então, não gaste seu latim. Tenha um estilo de vida que a pessoa chegue para você e te peça para você orar por ela, para você ensinar ela. Aí você vai exercer essa autoridade. É dificílimo? É. Porque a gente quer resolver do nosso jeito, na nossa marra, na força do braço, rápido, porque a gente não está aguentando mais. Né? Mas não é assim. Entendeu? A pessoa tem que querer. Gente, como eu demorei para entender isso? Porque eu sofri com meu irmão há muito tempo, porque meu irmão não fazia as coisas do jeito que eu queria. Mas a vida dele, foram as escolhas dele. Até que eu entendi, e que eu abri mão, aí as coisas... Aí, sim, tudo consertou. Ele virou outra pessoa, né? Ele aceitou Jesus, ele quis, ele buscou. Mas foi o dia que eu resolvi aceitar ele e entender que eu não mudo, que as pessoas não vão fazer o que eu quero. Eu não sou uma alecrim dourada, gente, que nasceu no campo sem ser semeada. Eu também faço um monte de coisa que não agrada as pessoas. Também desagrado todo mundo. Eu também desagradava ele com a minha chatice. Né? Então, no dia que eu descobri que eu não era o alecrim, falei, não, então deixa eu só fazer se a pessoa me pedir. Porque aí eu sei que vai ter resultado. Né? Enquanto a pessoa, um parente seu, ela aceitou Jesus, qualquer membro da sua família, ele está um bebê espiritual, aí você vai caminhar, vai ensiná-lo a caminhar na fé. Mas ele vai ter que crescer, ele não pode ficar dependente de você, não, tá? Sobre outras pessoas, né, que não são dos nossos... e se não nos tornamos manipuladores, exatamente, viu? Sobre outras pessoas, assim, que não são nosso ciclo familiar, né? As pessoas que a gente convive. Somente através da intercessão podemos exercer algum tipo de influência espiritual sobre a vida dos outros.
Nós vamos aprender sobre intercessão lá na matéria Oração que Prevalece. Se você for, você pode interceder pela pessoa, apresentando a vida dela, né, falando com o Senhor, mas não pedindo Deus para mudar a pessoa. Entende isso? A pessoa que tem que querer não somos nós, né? Você vai apresentar, vai interceder pela pessoa. Eu falar para vocês que eu acho muito, depois nós vamos estudar melhor, eu acho esse negócio da intercessão bem, sabe, tem que ser uma coisa com muito cuidado, porque as pessoas confundem o que a Rê falou, intercessão com manipulação. Como você intercede na nova aliança, então, é isso aí que nós vamos ter que aprender. Eu não preparei essa parte, eu não sei se eu estou lembrando agora, mas eu vou achar alguma coisa e vou mandar lá no grupo. Mas eu sei que a gente... Oi, Vanúbia, pode falar. Sobre intercessão, o Reinhard, ele cita Colossenses 1:9, que ele cita alguns exemplos dos apóstolos intercedendo na igreja. E aí Colossenses 9 fala sobre crescer no conhecimento de Deus através da sabedoria e espirituais, por exemplo. Ele fala de maneira sempre de crescimento espiritual, e não tipo, para a pessoa fazer alguma coisa que você quer que ela faça. E aí vem a questão da manipulação, vem a questão da macumba gospel, né? Da pessoa ser aquilo que você quer que ela seja. Né? Então, ele sempre, do que eu me lembro de interceder pelas pessoas, ele sempre ora pelo crescimento, ele nos aconselha e nos incentiva, Reinhard, a orar por crescimento espiritual, por discernimento, para que os olhos do coração sejam abertos, né? Nesse sentido, assim, para a pessoa se aproximar de Deus, nesse sentido. É isso mesmo. Porque eu estava buscando aqui na memória algumas coisas, e tem mesmo o Reinhard, ele ensinou, eu lembro que eu vi, e eu li também já nas apostilas, então a gente vai interceder para que as pessoas, se elas sejam despertas pelas coisas do Senhor, né? Igual eu sempre oro para que a pessoa descubra o propósito dela, que ela viva o propósito dela, que ela cresça no Senhor e tal. Essas coisas, mas eu não oro para, né, para ela ser o alecrim do campo, igual eu achava que tinha que ser. Não. Aí ela vai buscar, da mesma forma que eu busquei, ela também vai buscar. Os olhos dela espirituais têm que ser abertos, né? É isso aí, porque senão vira manipulação, vira macumba gospel. E depois, isso, Efésios 1:17 é ótimo, Roseli. Em alguma matéria, nós vamos aprender aquela questão, sabe lá que fala assim, em Gálatas, que fala de feitiçaria? Que feitiçaria, os pecados lá, as coisas lá que cita, tem uma lista lá em Gálatas. E a feitiçaria, ela inclui a oração para a pessoa ser como a gente quer. Porque a feitiçaria, ela é para manipular a pessoa, para a pessoa fazer o que a gente quer. Meninos, que eu aprendi isso, falei, misericórdia. Né? Aí você fica assim, você está fazendo uma macumba gospel para lá, e não estava nem sabendo, agora já sabe, não pode fazer mais. Mas depois a gente vai aprender a fundo sobre essas coisas. Vamos ver sobre a autoridade sobre os bebês espirituais, que são as pessoas, né, que acabaram de chegar na fé. Enquanto os cristãos ainda são bebês espirituais, podemos usar a nossa fé para ajudá-los. É você orar para, às vezes ele está passando mal, você orar para ele ser curado, né? Ele precisar de um conselho, você orar com ele. Ele teve um problema lá, você orar com ele sobre aquilo, apresentar ao Senhor, ajudá-lo, até para ele aprender como que se comunica e tal. Para ajudá-los. No entanto, Deus espera que todos cresçam e aprendam a usar a sua própria fé. Mas é aquilo que eu falei. Mas ele tem que crescer. Porque a Bíblia fala que é para a gente renovar a nossa mente. Então, não é assim, a Denise renova a mente dela e o resto fica parado. Não. Lá na Bíblia fala que todos têm que renovar a mente. A fé vem pelo ouvir, não é a palavra.
Então, assim, como é que essa pessoa vai crescer? Como é que essa pessoa vai melhorar? Tem que ser na palavra, porque ela vai renovar a mente dela e vai aumentar a fé dela e ela vai aprender a andar no pé, se ela estiver ali mergulhada na palavra, né? Se ela mergulhar no aprendizado da palavra, buscar revelação da palavra do Espírito Santo. Agora nós vamos falar sobre o nome de Jesus no nosso dia a dia. E nós vamos acabar essa matéria hoje, tá, gente? Eu vou parar de enrolar. A confissão do nome de Jesus traz segurança. Provérbios 18, 10, vamos ler. Torre forte é o nome do Senhor, o qual o justo se acolhe e está seguro. É quando eu falo. A minha segurança, a minha confiança está no Senhor. Nada vai me acontecer de mal. Não vai. Tenho essa plena convicção. A gente já viu, tem muito vídeo na internet, né? O povo posta em comentários, a gente sabe a história de pessoa que estava sendo assaltada e falou o nome de Jesus e não deu, sabe? Não aconteceu. Teve a esposa de um professor meu do Rema, do Julinho, eles são de Uberlândia, isso. Ela é professora na faculdade, ela estava saindo da faculdade no estacionamento, veio os caras, não eram só, não, acho que eram dois, para assaltar ela. Ela simplesmente gritou o nome de Jesus. Os caras pararam, ficaram paralisados, soltou a arma, não conseguiram fazer nada, eles viraram, tipo, foi estátua. Quem fez isso, gente? Né? Então, é isso, a gente tem que ter essa convicção. Gente, a minha cidade é extremamente tranquila, tá? Não tem... A gente anda com celular, com cartão, com carteira, com bolsa, com tudo, tranquilamente, qualquer hora do dia e da noite. Mas quando eu vou para outra cidade, tipo, eu vou para Belo Horizonte, aí começa assim, mas eu estou em Belo Horizonte, não estou em Ipatinga. Não, e daí aonde que eu estou? Se eu precisar tirar o celular para fazer uma ligação, para responder uma mensagem, eu vou tirar. Nada vai me acontecer, porque meus anjos estão comigo onde eu estou. Jesus também, o Espírito Santo também. Todo mundo está comigo. Porque senão a gente entra naquela paranoia de viver as coisas do mundo. E nós estamos aqui, mas nós não vivemos essas coisas aqui, né? Se invocarmos esse nome, seremos salvos de toda situação. Olha para vocês verem, Romanos 10, 3. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ô, gente, se você estiver numa situação de perigo, invoca o nome do Senhor. Foi o que aconteceu comigo quando eu nem sofri o acidente, né? Não falar a verdade. Não sofri, mas eu ia sofrer no acidente. Eu gritei, Jesus! E eu vi duas mãos gigantonas no capô do carro que eu estava, segurou o carro, o nosso carro inclinou todinho, a parte traseira dele rebitou todinha, e depois ele foi voltando. Nós estávamos, assim, eu falo nós porque eu estava dentro do carro. O motorista da empresa que eu estava prestando serviço, quando eu ainda trabalhava na engenharia, porque hoje eu não trabalho mais, eu fazia projeto de loteamento, de água e esgoto para loteamentos. Eu projetava todo o esgoto, todo o abastecimento de água dos loteamentos. Eu acho que eu era doida, gente, nunca dava conta de fazer isso. Hoje eu fico pensando, como assim que eu conseguia? Ah, mas fazia, e dava certo, todos eram aprovados. E o motorista da empresa me levou numa cidade que chama Capelinha, e a gente estava voltando para Ipatinga, cidade muito longe. Dá umas 5 horas de viagem daqui. A gente estava numa reta, ele estava a 160 km por hora, o carro com o ar-condicionado ligado, os vidros fechados e o som ligado. Vocês acham que eu percebi a velocidade? Não. E tinha um caminhão na nossa frente, na pista. E a gente estava aproximando desse caminhão. De repente, esse caminhão abriu o capô e o motorista do caminhão foi perdendo o controle. E para onde a gente desviava na pista, o caminhão ia. E a gente estava entrando. Na traseira do caminhão, era um caminhão
Como é que chama, gente? Aquele caminhão que a traseira dele é todo de madeira? Vocês sabem qual caminhão que eu estou falando, né? Eu acho que nem existe mais. A gente estava entrando. Eu só vi minha cara toda destruída, ia morrendo, ia ficar reconhecível e ter caixão fechado. Eu só gritei Jesus, porque não tinha condições mais. O menino da empresa freou o carro, porque ficou aquele risco preto assim no asfalto, e ele freou o carro, mas a gente eu estava assim, a gente estava já debaixo assim da traseira do caminhão, sabe? Chegando assim, já tava, entrou. O carro simplesmente, ele freou, gritou o carro todo, a traseira toda, o carro voltou. Eu olhei para o motorista assim, falei assim, Jesus salvou a gente. Ele estava todo tremendo, ele disse assim, nossa, Deus. Eu falei, sabe por que você não morreu? Porque eu tô aqui, porque eu não vou morrer agora. Ele ficou sem palavras. Ele não viu a mão, tá? Ele não viu as duas mãos do capô do carro. Mas, na hora que o nosso carro parou, vocês acreditam que a tampa do caminhão baixou e o motorista foi para o acostamento? O negócio era só para, sabe? Vou matar ela, vou matar ele, vou matar esse povo. E é isso aí. O nome de Jesus, ele tá para a gente em qualquer situação. Ele vai nos salvar. A gente tinha uma professora do Rema, ela contou para nós que ela andou quase 200 quilômetros sem gasolina no carro. Porque eles estavam num lugar que eles tinham que sair, ela tinha dado aula do Rema, e ela tinha que sair de lá para ir para outro lugar, e era à noite, estrada perigosíssima, e não tinha gasolina, eles esqueceram, ela foi e orou, e o carro andou, e ela chegou. A gente sabe que, assim, eu não sei se o anjo soprou gasolina lá dentro, ou se ele carregou o carro, eu só sei que nós andamos quase 200 quilômetros sem gasolina. E era uma situação de salvamento mesmo, porque eles estavam num lugar perigoso, uma estrada, à noite, era lá no Rio de Janeiro. Ela deu aula no Rio, ela estava voltando, era na região do Rio de Janeiro. Então, assim, ela foi. Então, a gente vê as histórias, é um nome. Se você usar o nome, ele vai te livrar das situações. O nome de Jesus supre toda e qualquer necessidade. Vamos ler Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, gente, isso é uma promessa. O Senhor, o nome de Jesus, suprir cada uma das nossas necessidades. Às vezes a gente está querendo coisa que não é a nossa necessidade, mas se for a nossa necessidade, vai ser suprido. Porque está escrito. O poder do Espírito é acionado pelo nome de Jesus. Vamos ler Atos 4, 31, 30, 31. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, a gente aciona o Espírito também pelo nome de Jesus. Deus responde ao nome de Jesus. Vamos ler lá, João 16, 23. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Então, o Pai atende o nome do Filho. Né? A gente conversa com Deus usando o nome do Filho, né? Devemos fazer tudo em nome de Jesus. Colossenses 3,17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo a gente dá graças. Em tudo dá graças mesmo, né? Mas graça devemos, porque tudo na nossa vida, a nossa vida é uma vida para, qual palavra que eu uso que é melhor identificar?
Mas a nossa vida tem que ser uma vida, assim, que tudo vai ser por Jesus, sabe? Tudo vai ser Jesus. Se eu estiver ali fazendo um almoço, é por Jesus. Você está fazendo almoço porque você está cuidando dos filhos de Deus que moram na sua casa. Sabe, a gente tem que começar, quando a gente começa a pensar assim, as coisas melhoram. Porque às vezes a gente está sobrecarregado, você está ali cuidando da casa, você trabalha fora e cuida da casa, e não sei o quê, não sei o quê. Eu falo que eu faço isso. Por que você trabalha fora? Para você manter um lar dos filhos de Deus. Por que você cozinha? Por que você lava roupa? Para você manter os filhos de Deus bem cuidados, os filhos de Deus, os irmãos mais velhos de Jesus, sabe? Você está cuidando dos filhos de Deus quando você faz as coisas na sua casa, quando você faz as coisas no seu trabalho. Então, achei que era uma barata, gente. Mas é um brinquedo, Maria Eduarda. Quando a gente faz as coisas, a gente precisa... Por que a gente fala assim? Quando você fizer, faça como que fosse para Jesus. Várias vezes eu já ouvi isso. Faça como se fosse o Pai. Mas é como se fosse, sim, você está cuidando dos filhos de Deus. Quando você lava uma roupa, quando você faz uma comida, quando você para ouvir, você está prestando um serviço para um filho de Deus, do seu pai, um filho do seu pai, sabe? Então, as coisas ficam mais leves, você faz com mais prazer. Um dia, eu ouvi alguém falando assim, que se tem louça suja para lavar, a gente tem que agradecer, que é porque teve comida, teve que comer, porque não é uma realidade onde eu moro, gente, as pessoas passarem fome. Aqui, Patinga, não é. É uma cidade muito próxima de pessoas muito humanas. Quando vocês vierem, vocês vão ver. Aqui, as pessoas que moram na rua, aqui, são todos usuários de droga porque querem. Todos têm família, a gente já fiz levantamento junto com a prefeitura, com tudo. E eles não querem ir para casa. Tem abrigo para eles ficarem, tem lugar para tomar banho, tem lugar para eles comerem aqui. Só que eles não querem, né? Então, não tem, claro que tem pobreza, que moram mal, tá? Mas sabe assim, mas tem, não é assim, tem uma família inteira morando na rua, tem gente passando fome, não é a realidade aqui, mas eu sei que acontece, porque eu já fui em vários outros lugares, já fiz vários trabalhos. Aí, o dia que eu ouvi isso, gente, eu comecei a agradecer tanto. Eu amo lavar louça, vocês não fazem ideia. Gente, comprei um aparelho de jantar novo no meu aniversário, nem podia. Eu comprei para mim de presente, me dei, sabe? E chegou no dia do meu aniversário, gente, a Maria Eduarda ficou tão feliz, vocês não fazem ideia. Ela ama coisa de casa. Ela que pegou tudo, desembalou, guardando. Se tiver empolgação da menina com o aparelho de jantar novo. A minha mãe teve que fazer uma sopa, porque ela queria comer no prato de sopa. Sabe, assim, ela é... Então, o que acontece? Eu fiquei tão feliz, porque eu já passei. Eu tive um momento muito difícil na minha vida, quando eu fazia faculdade, que eu não tinha que comer em casa. Eu já passei fome. Eu me lembro que tinha dia que eu tinha R$1. Aí eu tinha que comprar 2 pães. Pensa uma pessoa que não pode comer trigo, só comia trigo. Aí eu comia 2 pães. Um mais ou menos na hora do almoço, por volta de 11 horas, meio-dia, ou mais tarde. Aí eu ia para a faculdade porque eu estudava o dia inteiro. Eu tive que largar o meu trabalho para me dedicar à faculdade. E eu pagava aluguel, água, luz, telefone, tudo. Ninguém me sustentava, não. Aí, o que eu fazia? Eu comia um pão nesse horário e eu comia outro quando eu chegava da faculdade. Porque eu chegava por volta de 11 horas, aí eu comia alguma coisa e era isso. Aí, quando eu ia encontrar alguma amiga minha, eu ia na casa de alguma amiga minha, que elas me davam um café, um almoço, sabe? Se eu precisasse resolver alguma coisa, encontrasse, aí eu ia. E no final de semana, eu ia para a roça da minha família, lá em Apim, que eu fazia faculdade na cidade vizinha, e aí eu comia, às vezes eu levava alguma coisa para casa, mas eu passei isso. Então, eu comecei a ficar tão feliz, porque eu lembrei que eu já passei isso.
E não foi um período pequeno, foi o ano inteiro. E vou falar para vocês, e isso foi depois que eu aceitei Jesus, tá? Porque eu aceitei Jesus, eu estava na faculdade. Na verdade, eu estava na faculdade, morando em Caratinga. Aí passei esse processo, aí eu ganhei uma bolsa de estudos e mudei aqui para Ipatinga, porque aí eu terminei minha faculdade aqui. Não fui morar na casa da minha mãe, fui morar na casa de um amigo meu, porque na casa da minha mãe não cabia, e ela não quis mudar de casa, essa relação era péssima. Mas eu via, assim, o Senhor me sustentando, passava dificuldade, não tinha o que comer em casa direito, porque meu amigo, ele não comia em casa, ele não comprava comida. Eu tinha que me virar com comida, eu não pagava aluguel, nem água, nem luz, mas comida eu tinha que me virar, né, durante a semana. E assim foi. Então, hoje em dia, eu valorizo essas coisas. Eu sei que quando tem louça suja, é o Senhor que trouxe o mantimento, sabe? É o Senhor que a gente teve comida. E hoje aqui em casa, graças a Deus, a gente evoluiu. Na casa da minha mãe nunca faltou, né, gente? Vou falar, faltava na minha casa, não na casa da minha mãe. A gente come extremamente bem, feliz, recebo as pessoas aqui em casa, é uma farra, é uma festa com comida, não tem problema nenhum. Então, eu agradeço ao Senhor que essa fase da minha vida me fez enxergar a importância das coisas, sabe? Como é bom, como é gratificante a gente ver que o Senhor pegou ali um problema que a gente passou, uma coisa, e conseguiu transformar aquele negócio numa bênção, né? Aí, eu estou esquecendo de falar. Não, o nome de Jesus é reconhecido nos 3 mundos, os reinos, sabe? Ó, Filipenses 2,10 fala, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Autoridade no céu, com os anjos, é o nome de Jesus. Autoridade na terra, com os homens, com a gente, né? E autoridade debaixo da terra, que é sobre os demônios. Então, o nome de Jesus, ele tem autoridade nos 3 mundos, nos 3 reinos. Nós estamos terminando, tá, gente? Pelo amor de Deus, vamos terminar hoje. Vou parar de enrolar. Somos habilitados para o uso do nome de Jesus. Deus nos fez idôneos da herança, do nome. Colossenses 1,12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se nós cremos no nome de Jesus, nós somos idôneos e temos esse nome. Nós somos idôneos para ter essa herança, que é o nome dele. Idôneo quer dizer capaz, hábil, apto e adequado. Não tem dúvida nenhuma sobre isso, sobre a nossa idoneidade sobre usar o nome, né? O novo nascimento nos torna filhos e filhos aptos para usar o nome. Então, tem os versículos aqui, mas essa parte que eu vou terminar. O fato de nós sermos filhos, o novo nascimento, nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos. E nós estamos aptos para usar o nome de Jesus. Agora tem uma parte aqui que é a última e nós vamos terminar. Sofrimentos, não, tem mais um. Sofrimentos por causa do nome de Jesus. Nós seremos, isso está tão próximo de acontecer, porque Jesus está quase chegando aí, né? Já já nós vamos ser arrebatados, né? Mas o princípio das dores está por aí. Nós seremos odiados por causa do nome. Gente, às vezes tem até cristão, vamos falar assim, pessoas que se dizem cristãs odiando outras pessoas que se dizem cristãs. Porque se é cristão mesmo, não vai odiar, não. Né? Vamos ler Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Tentarão nos impedir de anunciar o nome. Deixa eu ler Atos 4, 17 e 18. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçamo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-nos antes
a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos ou ouvimos. Então, pode ser que eles vão tentar, né? A gente vê muito aí, tipo assim, não quer falar de religião. Aí eu falo assim, mas eu também não quero falar de religião, não. Religião mata. Porque eu falo de Jesus, eu falo a palavra, eu não falo sobre religião. Eu falo, eu não vivo religião, eu não prego religião, eu não convido ninguém para ir para a igreja prédio, para denominação nenhuma. Eu falo de Jesus, da palavra, é diferente, né? E aí a gente vai, eles tentam, né, de todas as formas, a gente vê que já vem tentando que a gente não use. Mas, gente, isso é só tentativa, isso faz parte para a vida de Jesus, não esquenta a cabeça. Segue fazendo o que o Senhor mandar você fazer. E se necessário for morrer, a gente vai morrer, e se necessário for para ir para a cadeia, a gente vai. Mas de forma assim, o Senhor mandou, o Espírito Santo mandou, é para você ir lá e fazer. Porque Paulo passou por isso, mas foi amando do Senhor. Não foi porque ele ficou criando picuinha com os outros, não. Né? E ele passou por tudo em paz. Né? A gente precisa ter isso, esse discernimento. Esse é o meu propósito, eu vou ter que passar por isso. Porque a gente, por exemplo, nós somos afortunados, moramos num país extremamente livre. E cada um fala a merda que quer. Nossa Senhora, eu fico pensando assim, ai, Jesus, podia, né, colocar umas regrinhas aí, né, para ver se o povo para de falar besteira. Mas, enfim, nós temos isso ao nosso benefício, né, a nosso favor. Mas se amanhã começar a vir, nós vamos falar, olha, eu não tenho religião, não tenho igreja, não, mas eu tenho Jesus, eu te apresento. E vou falar para vocês, quanto mais aperta, mais o povo fica sedento querendo de Jesus. Quanto mais dificuldade vai acontecendo, o povo começa a ficar em pânico, né? E começa a procurar. Porque aconteceu quando começou a guerra em Israel. Acabou, ninguém fala mais. Eu não sei se as reportagens, como está falando, que eu não vejo. Mas os meus amigos sossegaram, depois que eu expliquei, ensinei e tal, e deve estar acontecendo. Daqui a pouco acontece outra tragédia e o povo esquece, como já esqueceu lá a guerra na Ucrânia, com a Rússia, ninguém nem sabe como é que está aquilo lá, né? E assim vai. Sofremos afrontas por causa do nome. Isso eu sofro, gente. Nossa, como? A pessoa afronta a gente, sabe? A próprio cristão, aí eu sou... beleza. Isso aí. Atos 5, 40 e 41. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Os caras ficaram felizes porque sofreram por causa do nome, gente. E eu vou falar isso que acontece lá no mundo muçulmano quando eles se convertem ao cristianismo, tá? Eles ficam felizes porque estão sofrendo por Jesus. E a gente não aguenta. Vou dar uma tentativa, acho que vai subir. Importa sofrer pelo nome. Atos 9:16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, nós vamos aguentar, porque importa o Senhor que a gente sofra pelo nome dele. Seremos injuriados por causa do nome. 1 Pedro 4:14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Ó que maravilha. Se alguém ficar te injuriando, esquenta não. Você tem o Espírito da glória e o Espírito de Deus sobre você. É isso aí, tá tudo certo. Agora é a última parte. Nós vamos falar sobre a confissão no nome de Jesus. É mais 2 minutinhos, acaba. Confissão. Declarar abertamente, pronunciar-se livremente, sendo que tal confissão é o efeito da profunda convicção dos fatos. Quando você confessa, que você tem profunda convicção dos fatos. Você tem profunda convicção do nome de Jesus, então você confessa. Devemos confessar nossa fé no nome de Jesus. Aqui está até falando, Romanos 10, né, 9, fala lá que a gente, aquele versículo que a gente usa para a pessoa confessar Jesus, né? Portanto, não há salvação sem confissão.
como também não há remissão do pecado, nem novo nascimento sem a confissão. Assim, nossa experiência cristã começa com a confissão. Nossa experiência começa, nós nos tornamos cristãos, nossa vida cristã, no cristianismo começa com nós confessando Jesus, né? O cristianismo é chamado de nossa confissão. Em Hebreus 3:1 fala: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, quando a gente confessar Jesus, a gente se torna cristão, né? O lugar que a confissão ocupa na experiência do novo nascimento é o mesmo que ocupa em nosso dia a dia. Isso porque o andar diário do cristão é um andar de fé. Nós andamos por 2 Coríntios 5:7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A nossa realidade tem que ser essa, gente, andar por fé, não pelo que nós estamos vendo acontecer. Tem dia que eu olho assim, eu falo, meu Deus, me tira daqui. Eu peço Jesus para me levar e me deixar pelo menos uns, ai meu Deus, pelo menos uns minutos lá no céu, sabe? Uns 2 dias, uma semana de férias lá. Aí eu lembro que o que está acontecendo aqui não importa. O que importa é a minha fé no que eu acredito. Aí eu volto para a minha realidade, tá? Aí eu volto para o normal, porque a vontade de ir ficar lá, tirar umas férias lá no céu, gente, está enorme, vocês não fazem ideia. Devemos manter firme a nossa confissão. Nossa fé é mantida pela nossa confissão. Deste modo, nunca podemos receber mais do que aquilo que confessamos. Olha isso. Hebreus 4:14. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, nós temos que manter a nossa confissão. A gente não pode hoje falar uma coisa, amanhã falar. Nossa confissão de fé, nossa confissão no Senhor, a gente tem que manter. As verdades da palavra, a gente tem que manter isso firme em nós. Tá? Há o perigo de ter 2 confissões. Aí nós vamos encerrar, tá? Confessar a integridade da palavra de Deus e depois voltar-se para confessar dúvidas e temores embutirá a confissão em nosso espírito. Então, eu não posso confessar a palavra agora, daqui 5 minutos eu voltar falando outra coisa. É tipo aquelas pessoas que entregam para Deus, daí a 5 minutos vai lá e toma. Deixa eu resolver isso aqui. Entrega para Deus e pega. Aí a confissão é isso. Hoje eu confesso a palavra, amanhã eu falo outra coisa, depois eu falo outra coisa. Aí vem um irmãozinho lá, uma tribulada, me fala um negócio, aí eu concordo. Aí daí a pouco eu vou lá e discordo. Não, a palavra fala isso. É confuso. Então a sua confissão de fé da palavra não vai funcionar se você tiver 2 tipos de confissão. Vamos ler Tiago 1:4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, se a gente mantém a nossa perseverança, sabe, na palavra, se a gente mantém ali a nossa confissão de fé, vai dar tudo certo, a gente não vai ficar aquela pessoa deficiente nas coisas, vai fluir, vai ser igual foi para Jesus. Coisas vão funcionar bem. A sua confissão deve concordar totalmente com a palavra de Deus. Dessa forma, depois de ter orado em nome de Jesus, você deve conservar firme a sua confissão. Portanto, não destrua os efeitos da sua própria oração mediante uma confissão negativa. A gente tem que atentar para isso, porque a gente erra muito nessa parte, que você ora por aquilo, daqui a pouco você fala outra coisa. Você ora, por exemplo, você ora pela cura. Tá. Aí eu tô curada. Aí chega uma pessoa perto de você, às vezes você nem percebe. Aí ela fala, nossa, hoje eu tô com uma dor na perna. Aí você fala, não, mas eu também, tá dor no braço e não sei o que. Começa, ué, mas você não orou, seu braço não tá curado? Eu preciso falar que eu orei para curar no braço, tá? Então, é assim, às vezes a gente não percebe o nosso dia a dia.
E essas coisas aqui são exatamente falando do nosso dia a dia, sabe? Para a gente ter esse cuidado no nosso dia a dia, de usar essa autoridade, manter a nossa confissão e a nossa autoridade no nosso dia a dia. Gente, é nas pequenas coisas, é nos pequenos detalhes. Então, quando você começa nas coisinhas do dia a dia, a manter, aí aquilo ali, daqui a pouco, se torna comum para você, faz parte da sua rotina, e pronto. Em grandes ou pequenos momentos, você vai conseguir manter. Sabe? Então, a nossa confissão tem que ser de acordo com a palavra, tem que ser a palavra, não pode ser outra coisa. Existe. Tem 3 partes na apostila, eu não consegui compartilhar a tela, tá? Da outra vez eu consegui, dessa vez eu não sei o que eu fiz errado. Que fala assim, confessando a sua autoridade, eu gostaria que vocês lessem, tá na apostila, e vocês confessassem, porque vocês têm que confessar concordando, porque fala assim, ó, faça essas confissões com a sua boca, em voz alta, porque você crê de coração naquilo que está dizendo. Então, eu falar aqui, vocês vão repetir. Mas não tem, é você que tem que ler e concordar. O que você concordar nessas confissões aqui, você fala em voz alta. É muita coisa, tá vendo? Está na apostila. E depois tem aqui a visão de Davi com relação ao nome de Jesus. Aí tem tudo assim que Davi fala sobre o nome de Jesus, tá vendo? E tem essa outra parte que é os nomes redentivos de Deus que estão no nome de Jesus. Os nomes redentivos de Deus são Jeová Rafa, o Senhor que cura. Ele está no nome de Jesus. Jeová Nissi, que é o Senhor nossa bandeira. O Senhor é nossa bandeira, né? Jeová Shalom, o Senhor nossa paz, o Senhor é nossa paz. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Jeová Tissidikenu, não sei falar isso aqui não. O Senhor é a nossa justiça. Depois vocês vê lá. Jeová Jireh, o Senhor que provê, e Jeová Chamar, Deus presente. Tudo, Jesus é tudo isso aqui para nós, são os nomes redentivos. Também está a última página da apostila. Aí depois vocês olham lá. Aí Davi fala que alegria está no nome de Jesus, fala sobre louvando no nome, esperar no nome, fé no nome, defesa no nome, confiança no nome, o nome eterno, o nome glorioso, invocando o nome. Então, aí vocês olham lá na apostila, tá bom? O socorro é no nome, tudo. Aí a gente vai vendo o que o nome de Jesus é para nós, tá bom? Nós encerramos aqui a nossa matéria, Autoridade do Crente.